Olá, boa noite. Estamos começando aqui a live, primeira vez que eu abro uma live, que eu inicio aqui, sempre sou convidada, né? E agora estou tendo a honra de conversar com uma pessoa muito especial, com quem eu sempre converso a respeito de casos clínicos, estudos, instrumentos, testes sobre a avaliação do autismo em meninas e em mulheres. E vamos ver se ela já está aqui. É a doutora Eva Mansur. Deixa eu ver se eu vou fazer certinho aqui, né? Se ela aparecer porque deu certo. Está tudo novo aqui. Sejam muito bem-vindos. Então, enquanto a Eva não aparece, vamos conversando aqui. Se vocês tiverem perguntas, aí, pronto. Deu Tava tentando certo, conectar meu Eva. fone. Ah, mesmo? Então a culpa não foi minha. Não, você fez, você fez certinho. Na verdade, a hora que Ah, eu vi você de fone, eu falei assim, meu Deus, eu esqueci meu fone. Aí eu fui correndo pegar meu fone, eu não conseguia conectar meu fone, eu pensei, tadinha da Lídia. Então, ah, que bom, deu certo. olha o Então seja desespero, muito né, que a gente entra, né? bem-vinda. Que bom te ter aqui hoje para conversar sobre um tema tão especial e com tantas Muito. pessoas lindas aqui. E Então, né, com essa audiência a gente pontuais. vai conversar. Pois é. A gente vai Então, falar sobre o hiperfoco, então vamos cuidar, tá? pois é. Então, fale um pouquinho sobre você, me diga quem é a Eva Mansur e por que nós estamos aqui hoje para falar sobre o autismo em meninas e mulheres e por que é importante compartilhar o próprio diagnóstico. Gente, eu sou a Eva Mansur, para quem não me conhece. Também sou psicopedagoga e neuropsicopedagoga. Atualmente eu trabalho com avaliação de crianças e adultos. Nós estamos aqui porque eu tenho meu diagnóstico, né, há um tempo já, só que eu tive muita dificuldade de falar sobre isso, então Eva, resolvi aleatoriamente abrir isso no Dia do Orgulho Autista, que é meu aniversário, no dia 18 de junho. E quando eu abri, eu vi o quanto isso era importante, né? Para tantas mulheres. Então, eu acredito que é por isso que a gente está aqui hoje, sabe? Eu fico até nervosa de falar disso, porque quando eu lancei o vídeo, ele viralizou, assim, e eu tava tão nervosa, porque eu pensei, o que, que as pessoas vão pensar de uma profissional da área falando que é autista, né? Então, Uhum. E como você foi recebida pela comunidade autista e pelas outras pessoas também? foi recebida muito bem, muito, nossa, umas pessoas, até hoje, tem gente que olha o vídeo e fica falando, meu Deus, eu também me sinto assim, eu também passei por isso, eu também sinto que eu sou diferente, porque quando estamos no espectro, a gente vem se sentindo muito diferente, né? A gente vem se sentindo com defeito de fábrica, e eu tive essa sensação a vida toda. Agora eu não tenho mais. Não que, não que seja tudo 100%, mas agora eu não tenho mais. Uhum. Só que a gente vem com isso. E esse é o benefício, né, de nomear as nossas características. Então, temos duas neurodivergentes aqui Claro. e felizes por, né, sabermos disso. E a É uma gente oportunidade de entende. ressignificar, de rever a nossa história, de compreender o que aconteceu na infância, na adolescência, né, em tantos outros momentos da vida, E por as que nossas que a escolhas. gente passou por essas coisas, né? Nós passamos não porque nós queremos passar, nós passamos porque nós precisávamos passar por isso, não sabíamos da nossa condição, né? Se eu soubesse da minha condição, muitas coisas eu teria, por exemplo, evitado. Uhum. Tipo o quê? Ações que me deixam em situações vulneráveis, amigos abusivos, momentos de desconforto,
Então, olha que importância que tem um diagnóstico, né? Um diagnóstico precoce. Porque quando a gente vê com o diagnóstico tardio, a gente não vem só com ele. A gente vê com uma ansiedade, uma depressão, a gente pode vir provavelmente com um transtorno de personalidade, um transtorno de humor, porque a gente passou por nós passamos por tantas coisas, né? E o que acabou desencadeando, né? O que mais veio pelo autismo que eu não sabia. Ah, eu não me encontro nesse grupo, eu entro em depressão porque eu não me encontro em um grupo, porque eu não consigo uma amizade corretamente, daí eu entro em depressão por isso, e daí depois de 2, 3 depressões você já desenvolve um outro transtorno, então você não vem carregando isso com você, né? Os sinais do autismo, eles, de certa maneira, estavam encobertos por outras queixas, por outras demandas, né? Ai, que E você bonitinho. começou a trabalhar com pessoas autistas e depois teve o seu diagnóstico ou foi o Vou contar como é contrário? que foi. Não, pra mim era assim. Eu fui pra psicopedagogia e eu fui pra psicopedagogia porque eu queria trabalhar com dificuldades de aprendizagem. E daí, quando eu terminei, tava na pandemia. E uma clínica me chamou para trabalhar. E eu aceitei trabalhar com eles. Só que assim, clínica com plano de saúde, certo, autismo. Porque assim, e era um dia antes, eu tava falando, não quero trabalhar com autismo, eu já sei o que eu vou fazer da minha vida, eu vou trabalhar com dificuldade de aprendizagem. Minha primeira paciente era autista. Nível 3 de suporte. Não aceitava ninguém. Não aceitava terapia nenhuma. Ela veio comigo e eu era. Assim, eu acompanhei a minha colega só em uma sessão. E eu pensei, como é que eu vou interagir com com essa paciente? Como que ela vai ser minha paciente? Se eu não sei lidar com autismo, eu nunca li sobre isso. Eu lembro que na época eu acompanhava a Cacá, acompanhava o Selmo, o Paulo Liberalesso, a Maíra Gaiato, eu não entendia de nada. E daí eu fiz umas 2 sessões junto com uma outra psicopedagoga para que eu pudesse assistir. E era nas quintas as sessões. E daí nas quartas-feiras eu não dormia, porque eu tinha minha paciente. Vou dar um nome fictício. Digamos que o nome dela era Bárbara. Na quarta-feira eu chegava a tremer, porque a Bárbara ia consultar comigo. Como que eu ia lidar com a Bárbara? A Bárbara é autista nível 3 de suporte, isso é muito difícil para mim. E daí eu comecei a estudar mais, a estudar. E a Bárbara foi evoluindo, até que a neuropediatra me mandou uma mensagem com 8 meses de terapia da Bárbara. Isso eu ainda não tinha diagnóstico. Ela tá falando assim, eu não sei o que vocês têm feito, mas assim, a Bárbara é uma das minhas pacientes mais graves. E agora ela até fala. Olha, E nossa, eu fiquei chocada com isso. aham. É, parece Quer que dizer, você já Liana. entendia. Isso, eu acho que é essa internet, Ju. Não sei. Ah, você consegue me escutar, né? O áudio tá Sim, bom, né? perfeitamente. E Tá. vocês? Além da Juliana, de repente pode entrar novamente. Melhora, né? Mas então, você já compreendia intuitivamente o autismo, Já, a tal tanto da que dupla você empatia que a proporcionou gente essa nunca evolução tão sabe. rápida. E eu lembro que a minha agenda eu tinha 3 pacientes, de repente não dava 8 meses, eu já tinha quase 4 dias cheios. E um dia, uma mãe chegou para mim. Esse foi o dia. Eu lembro que eu já passei por terapeutas, eu vou contar depois, que me treinaram para habilidades sociais, porque eu era aquela que não olhava nem no olho, não nada, assim, literalmente. E a mãe chegou para mim e falou bem assim: Meu filho, Eva, eu espero até que ela esteja vendo essa live, ela é muito especial. Ela falou assim: O meu filho, ele não olha no olho. E eu fiquei assim: eu não tinha começado a avaliação ainda, só fazer a intervenção. O meu filho não gosta de abraços, eu fiquei não gosto. É igual o pai. Ela falou, meu filho não gosta de lavar o rosto. Porque eu, Eva, não gosto de lavar o rosto. Eu tenho questões sensoriais. Eu fiquei assim, pronto. Provavelmente eu sou autista. Aí você foi ligando os pontinhos. Não, não, nem liguei nada. Ah, liguei os pontos, mas eu não fui no médico. Hum.
Aí eu assisti a Typical e eu não conseguia assistir a Typical porque eu me senti muito empática pelo menino, né, no primeiro episódio. E eu chorava demais, eu não conseguia assistir. E daí, em uma mentoria do SRS, a gente cada um aplicou em si e saiu o meu resultado. Ah, Foi muito chocante para mim, moderado, pelo menos. moderado. Por quê? Eu tenho. Hoje, digamos que hoje eu estou muito melhor. Eu tinha muito mais dificuldade de comunicação. Uhum. Você me chamava para alguma coisa, eu sempre ia falar não. Ou eu falava que eu ia, um dia me dava diarreia, me dava dor de cabeça, me dava dor de barriga, me dava febre, sabe, Uhum. febres emocionais? Eu acho que aquele ano foi em 2020. Eu devo ter, em 2021, eu acho que eu fiz uns 11 testes de Covid, Uhum. porque meus amigos me chamavam para tanta coisa e todas as vezes que tentavam me chamar, eu não arranjava desculpa. Eu queria ir, eu só não conseguia ir. Eu tinha uma trava que não me deixava ir. E no dia eu tinha febre. E Olha daí eu só. não ia porque eu achava que estava com Covid. Uhum. Muito forte, né? Olha que Olha sinistro. só, a estratégia, o mecanismo de defesa. Até então eu tinha um E, diagnóstico bem errôneo, né? aham, e E pois é, é o que daí, acontece com a maior parte das meninas, né? Porque quando a gente, muitas pessoas falam, chamam de autista de alto funcionamento, mas gente, às vezes a gente vai observar é um autista que tem altas estratégias de camuflagem, né? não. É, depois disso, claro, eu aceitei fazer a avaliação. Eu fiz a avaliação, recebi o diagnóstico e foi muito difícil, porque eu acho que eu tive uma média de 10 psicólogos na minha vida. Meu primeiro psicólogo foi aos 18 anos para aprender a lidar com os meus colegas de classe, porque eu era muito estressadinha. Ele teve que me ensinar a contar até 10. Sai da sala, vai pro banheiro e conte até 10. Você vai voltar super tranquila. Veja só, se eu fosse uma autista de alto funcionamento, que nem eles dizem, acho que eu entenderia algo tão básico assim. Mas essa é justamente a dificuldade que está conectada ao autismo, a cognição social. Então, a pessoa pode ter altas habilidades, né, como você tem, pode ter QI alto e compreender teoricamente os relacionamentos, mas tem estudos neurocientíficos, né, de neuroimagem, que mostram que enquanto as pessoas autistas e principalmente as meninas estão observando cenas sociais, o cérebro funciona como se estivesse resolvendo um enigma. Então, Exatamente. fica tudo, assim, não é automatizado, né? E tem um desgaste energético muito grande e a pessoa também não consegue, às vezes, generalizar um comportamento que deveria ser espontâneo, natural e que tende a ser assim para os neurotípicos, né? Eu tive um curso semana passada, lá em São Paulo, e eu fiquei 10 dias fazendo todos os cronogramas certinhos do meu curso, porque eu precisava ter aquela previsibilidade certinho do que eu ia fazer, qual restaurante eu ia. E olha, eu programei tudo, eu faço sozinha. Cheguei lá, meus amigos, as pessoas que eu conheci quebraram todos os meus, As suas toda a minha rotina. expectativas. E tá Então, tudo teve um bem, eu treinamento entendi. social, Tá. de flexibilidade, mental, tudo que teve direito. Mas antes, eu tive um desgaste mental que Uhum. eu cheguei na quinta-feira cansada demais. Eu tinha tudo cronometrado certinho por minutos, que horas que eu ia acordar, que horas que eu ia dormir, onde que eu ia jantar, onde que eu ia almoçar, onde que eu ia lanchar, quais shoppings eu iria, quais lojas eu iria, que lojas tem nos shoppings. E isso é um processo que eu acho muito difícil da mulher autista tirar dela. A gente, claro, entende, pô, eu não preciso ficar fazendo isso agora, mas a gente fica ali. Hoje tem a live. Hoje tem a live. O que eu vou falar na live, sabe? Uhum.
E é interessante que, voltando aqui aos estudos, né, nós temos muitas pesquisas que saíram nos últimos 10 anos e são bastante interessantes porque confirmam isso que a gente vê na prática, o que a gente sente também, né? E mostram que na infância a menina tende a não ser tão inflexível, quer dizer, É, ela tende a ser mais solta, às vezes se está num ambiente confortável, se as pessoas são acolhedoras na família, na escola, então esses comportamentos mais rígidos eles tendem a não aparecer. Mas ao final da adolescência, as meninas, né, parece. as mulheres, elas vão começar a mostrar esses comportamentos e regular mais o ambiente. E, mais uma vez, né, isso às vezes afasta o raciocínio clínico desse diagnóstico de autismo, porque onde estava o rigor lá na infância? E Mas eu é tenho por muito causa do isso na acúmulo. prática. Na prática, os pais chegam para mim. Não, mas a Lívia, ela não era assim tão rígida, agora ela tá rígida. Ela estava mais flexível, agora ela faz isso, ela não fazia isso. Mas tudo a ver com a flexibilidade. Então, a gente vê que com a idade vai aumentando. E pensa, aos 32 anos com um diagnóstico, o quanto que eu quero manipular no meu. Não é manipular, gente, eu automático. Eu quero as coisas do meu jeito por causa da minha previsibilidade, Exato. né? É, da segurança. Então, a gente tende a organizar o mundo interno a partir desses elementos externos, né? E para cada autista é de uma forma. Às vezes vai ser a agenda, pode ser a alimentação, às vezes um amigo, um mediador, né? Que auxilia na socialização, mas um objeto de segurança. Eu tenho alunas adultas que gostam desses objetos, né, para apertar, os blocos, né, de silicone, Tipo, e isso outros aqui, tantos objetos. Isso, exatamente. eu adoro isso aqui. É, Exatamente, faz um barulhinho, então nós e temos, né, nós sabemos como nos regular. E isso que é o mais importante. Então, nós não estamos aqui para lamentar, e para falar, né, sobre todos os prejuízos que o autismo traz, mas quando nós sabemos, quando nós nomeamos e reconhecemos as nossas características, eu falo muito com as minhas alunas, né, que é importante se apropriar da sua essência, das suas características e valorizá-las. Eu tenho um professor australiano, o Dr. Tony Atwood, que ele fala, então qual é o seu superpoder? Parece que está romantizando o autismo, mas não. Né? nenhum. É importante identificar, né, qual é a habilidade, qual é o gosto da pessoa, o interesse, mesmo interesses especiais que a princípio podem, né, limitar, de certa forma, a vida da pessoa ou dificultar a socialização, eles podem ser usados a favor do desenvolvimento. Inclusive, hoje eu estava assistindo a um documentário dele e uma aluninha, né, uma cliente dele, criança, foi levada ao consultório à clínica porque ela tinha hiperfoco em galinhas. E os pais ficaram muito assustados porque é extremamente limitante, não Tadinha. socializava, não olhava nos olhos e passava o tempo inteiro no quintal correndo atrás das galinhas e ali conversando com as galinhas e tudo. E agora depois da intervenção, mas antes disso, o que foi mais interessante é que os pais estavam preocupados com o hiperfoco e eles queriam, né, sumir, extinguir as galinhas dali do quintal da vida da filha, né, da ideia, porque o interesse era muito exaustivo. E o Tony Atwood, né, o psicólogo, em vez de afastar esse hiperfoco, esse interesse especial, ele ofereceu um livro desse tamanho aqui, só sobre galinhas, com fotos de galinhas, histórias de Claro, galinhas e usa o tudo. hiperfoco a favor. É, e a evolução dela foi incrível e ela mesma reconhece o quanto esse interesse foi importante para que ela, né, cultivasse outras habilidades. Eu vejo, por exemplo, assim, olha, algumas coisas me auxiliam muito. Nossa, eu acho incrível, veja só. Meu hiperfoco atualmente, ano passado era avaliação, né? Então, eu queria muito trazer a melhor avaliação para os meus pacientes. Então, eu fiz todos os cursos possíveis, o EIDOS, o EIDR, tudo eu fiz no mesmo ano. Eu estudei, estudei, estudei. E quando eu conheci o autismo, eu entrei em hiperfoco em autismo. E eu achei que eu chegava num nível, o que mais me pegava na hora que eu não tinha o diagnóstico
diagnóstico ainda estava com a suspeita, que eu ficava ruminando isso, é que era noite, meia-noite, eu estava lá com o celular na mão, lendo um artigo, Uhum. sabe? Então, só que assim, isso traz pra gente um benefício, é claro, eu posso trazer uma qualidade na avaliação para os meus pacientes. Eu posso trazer uma qualidade no conhecimento para os meus pacientes. A gente se aprimora tanto em algo que a gente se vira expert naquilo ali, sabe? A gente consegue ajudar com aquilo ali. Então, até que me afeta, mas também eu tenho alguns benefícios com isso. Eu entendo hoje de autismo, eu gosto muito de ler tudo. Se você falou em autismo, eu vou querer saber o que que é. Às vezes eu tô num lugar assim e eu vejo uma criança autista, eu quero olhar o comportamento da criança. Óbvio, não me intrometo em nada, gente, eu não sou mais tão inadequada assim. Mas eu olho aquilo ali e eu penso, poxa, seria legal isso nessa criança, sabe? Então a gente traz conosco uma bagagem diferencial, eu acho, sabe? Sem dúvida, né? E, Mas, e a gente também vira. Eu vejo que os pais se espelham muito na gente. Assim, ai, nossa, você falou aos 3 anos, então. E é isso. Não uhum. sei, sabe? E são coisas que podem estar ajudando. A gente pode ir criando, usando ao benefício para a comunidade, o que a gente tem. Sim, dá esperança e a gente mostra o que foi efetivo durante o nosso desenvolvimento, né? E você me falou que foi muito bem acolhida, mas Sim, nós vemos uma discussão muito grande, principalmente agora, sobre a banalização do diagnóstico, e nós sabemos, né, pelos estudos, pelos dados estatísticos, que há subnotificação do autismo, sobretudo em meninas. O próprio DSM-5, ele fala sobre isso, sobre as dificuldades, né, de se diagnosticar, principalmente meninas, quer dizer, mais mulheres, né? Então, na fase adulta é mais difícil ainda. E o que você tem a dizer sobre esse assunto? gente, eu acho que eu tenho algo que eu estou muito feliz. O que eu mais tenho recebido são mulheres para avaliação. Então, elas estão cada vez mais conscientes. Elas estão cada vez mais entendendo o mascaramento, né? Algumas chegam, não sei para você, mas algumas já chegam para mim e falam: não sei se eu estou mascarando, mas eu já vi que eu não, eu já vi que eu não sou quem eu quero ser. Eu parece no trabalho, mais ainda, parece que eu uso a psicopedagoga, eu uso a enfermeira, eu uso a fono, sabe? Para trabalhar. Então, assim, isso eu acredito que seja a maior questão do subdiagnóstico, sabe? Quando, quando eu estava na adolescência, eu vi que as minhas amigas elas eram muito divertidas, daquele jeito delas. Eu meio que me apagava, assim, e, e eu ficava muito tímida, e isso me fazia ser, lendo aqui o negócio, e isso me fazia ser a boazinha. Ah, é boazinha, ela é muito do jeito certinho, essa é a menina perfeita, aluna exemplar. Isso é muito subdiagnosticado, né? É muito As pessoas ficam confortáveis com esse tipo de confortável. A criança comportamento que das não meninas. chora. Então, assim, Exatamente. hoje mesmo eu atendi uma pessoa que foi a criança que não chora, mas será que essa foi a criança típica, Eu né? chorava em Lígia, eu só vou abrir silêncio. uma. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas aqui para depois. Ah, Ah, não, acho que você vai ter que abrir uma caixinha, porque eu tô vendo várias perguntinhas e a gente vai perdendo. Depois a gente pode ah, abrir um pouquinho depois como? para as perguntas. Ah, ok. Como é que abre? Ótimo. Você É, sabe como é que abre? não. Nem eu. É isso aí, gente. Eu, Depois a gente aí, abre para as perguntas e vocês mandam de novo as está perguntas. fechado para as perguntas? Eu não sei, mas tem muita gente mandando perguntas aqui Ah, tá, e eu perdi todas. Então hum, eu acho que
isso causa muito o subdiagnóstico. E hoje também eu vejo que muitos profissionais não estão prontos ainda para ver autismo em mulheres. Mesmo a gente falando tanto, eles não estão prontos ainda. Parece que a gente tem que aumentar a quantidade de Pois conscientização. é, mas é isso. A gente fala sobre os extremos, né, dos comportamentos. Então, quando a criança é muito metódica, então aqueles comportamentos restritivos, repetitivos, eles são clássicos, aparecem muito, e tem uma dificuldade clara ali na comunicação, na interação social, mesmo assim, no caso das meninas, Na elas tendem a não receber o reciprocidade. diagnóstico de autismo. É, justamente, tendem a não receber o diagnóstico de autismo no mesmo tempo dos meninos, né? Mesmo que os pais tenham essa preocupação. Porque mesmo os profissionais podem interpretar de uma outra forma. Quando as meninas né, estão nesse outro extremo, às vezes conversam, fazem muitas perguntas, levantam muito a mão em classe, questionam os colegas, querem organizar todas as atividades e tudo. E isso parece que ela é líder, né, que está tendo um A comportamento líder de turma. proativo. Isso, tudo pode ser mal interpretado quando é a apresentação do autismo em meninas. No meu caso, eu era extremamente obediente. Minha mãe falava assim: Lígia, pode brincar na calçada. Se você for para outro lugar, por favor, me avise. Uhum. Aí, se eu mudasse para a calçada da minha vizinha do lado, eu ia em casa, avisava mais, estou brincando na calçada da vizinha. Aí ela falava, Lígia, mas não precisa me avisar tudo, né, o que está acontecendo. Então, assim, era tudo muito certinho na escola também. Então, né, apareciam essas inadequações, a sensibilidade. E a memória? E Como é que é a sua memória? pois é, minha memória para histórias, para o que eu ouço das O que aconteceu pessoas, casos com você? clínicos, como assim? E memória de infância, gente. Ah, pois é, na minha família tudo era visto com muita naturalidade, então tinha tendência a não problematizar as coisas, então se eu comia muito lentamente, a minha mãe, né, dava um significado positivo, ah, que bom, você vai digerir bem, tudo, Eu como mas lentamente até hoje. pois é, e então recebia muito apoio, tanto da minha família quanto dos professores, mesmo amigos. Eu tinha uma Não, amiga não, mas que, as coisas que você lembra de infância. A gente lembra de coisas de infância, assim, dos 3 anos, dos dois. Eu tive gente que lembrava muito. Você consegue lembrar alguma coisa? pois eu tenho memórias muito vívidas de algumas situações e eu observava muito o que acontecia com as outras crianças. Eu tenho uma memória muito marcante da infância, mas a mais marcante é quando eu tive catapora. Eu Ai, tinha também. 3 aninhos. Acho que, acho que o nosso sensorial ficou muito marcado. Eu tive catapora, minha mãe não estava em casa, eu acho que eu tinha uma babá na época, alguém que estava cuidando de mim, não sei. E me deu um iogurte de coco. E até hoje eu gosto de iogurte de coco. Mas eu lembro desse dia, eu lembro da casa, então a gente tem essa memória vívida, bem marcada. E isso é muito bom, muito, eu acho, pelo menos. Mas É, também isso é muito ruim para as relações que não foram boas, né? sim, tem uma dificuldade extrema com conflitos. Então, desde pequena, eu queria que todo mundo estivesse bem, porque né, chegar atrasada na escola era um problema, ver as pessoas tendo atrito, que eram naturais, né? Esses atritos, briguinhas, fofoquinhas de criança, era de certa forma natural. Isso tudo era extremamente aflitivo para mim, eu não compreendia porque as pessoas brigavam Eu e é achava que era tudo interessante culpa minha. a interpretação, né, era Porque eu não mais conseguia negativa. interpretar. Pois Uhum. é, Hoje, por exemplo, se eu te levo num restaurante e você não gostar, eu vou me culpar ainda. Eu tenho ainda essa dificuldade, essa baixa percepção de que tá tudo bem, as coisas não precisam ser do jeito que tem que ser. Então, do jeito que a gente quer que seja, né? Então, algumas coisas eu ainda me culpo, eu ainda tenho essa questão. Também.
tenho questão assim de brigas ainda, sabe? Mas é tudo muito trabalhado em terapia, né? Exato. É extremamente importante, né? Acolher, ouvir e validar essas diferenças para que a pessoa crie, né, a partir daí. E no trabalho surgiu também por conta dessa apresentação diferente e que eu Como é que via. foi? Pois é, no meu caso, eu percebi que as minhas meninas, eu era avessa, completamente avessa a diagnóstico, sobretudo em, né, níveis mais leves de autismo, TDAH, dislexia, o que fosse. Então, bom, se nós temos que fazer a intervenção, se nós temos que enriquecer o conteúdo para todos, então, por que dar um diagnóstico, rotular a pessoa? E aí eu fui vendo que os rótulos sociais eram às vezes mais pesados do que um diagnóstico formal. Uhum. E então eu acabei, né, lutando por muitas alunas para que elas tivessem acomodação e para que o profissional visse e, né, ajudasse a avaliar e chegar a um diagnóstico formal para que a escola também oferecesse apoio. E nessa jornada eu fui me vendo em muitas histórias assim, observando que eu tinha muitas características semelhantes. Aí eu conversei também, foi nessa época da pandemia, eu conversei com a minha médica. Eu falei, olha, eu percebo que eu tenho características bem semelhantes, mas tenho a dislexia, tenho o TDAH, isso Você já vinha justifica. com o diagnóstico, né? Já tinha, né, já recebia apoio, suporte especial na escola e tudo, mas os meus pais também não gostavam de formalizar as coisas, né? Então a minha médica mesmo falava, Lívia, é o caso clássico, mas se você, né, tem as suas estratégias e se você recebeu o apoio, está cultivando, está bem. Aí, e eu sou muito sensível, então o medicamento não foi uma opção para mim e tudo mais. O doutor Djalma cuida dos meus neurônios, então tem L-tianina, vitamina B12, vitamina D, tudo isso me ajuda muito. Taurina, isso realmente facilita os meus estudos, porque em épocas de estresse, né, parecia que meu cérebro estava funcionando com freio de mão puxado, e isso, né, assim, me causava um desconforto muito grande. E aí contei a ela a história, ela falou, Lígia, realmente, eu não, né, eu percebo todas as características, mas o que chama mais atenção realmente é o TDAH. E assim eu segui, né, tranquila, fazendo vídeos no YouTube sobre o autismo, principalmente em mulheres, Eu te e eu conheci na pensava época da assim, minha avaliação. pois é, eu já falava sobre o autismo e já pensava, eu falava, bom, eu tenho algumas características, né? Sou sensível e tudo, desde pequena, né? Muito sensível, então, provável TPS, né? O transtorno do processamento sensorial e tudo, dificuldade com abraço, com toque, pentear o cabelo, era muito complexo para mim. E tudo Eu isso, né? cortava o cabelo até aqui. Ah, Minha mãe cortava mesmo. até aqui. E eu vejo que até hoje eu tenho uma dificuldade no meu pisar. Se eu vivo de Ah, salto. E as pessoas me perguntam por que que eu vivo de salto? Obviamente, porque eu preciso já do salto estava na ponta do pé. nas pontas dos pés, É pronto. muito confortável, gente. Porque se eu tô descalça, como eu não, a gente adulto, o coeso não suporta mais andar na ponta do pé, a gente anda na lateral do pé. Exato. Então dói a lateral do pé. Dói muito. Então eu ando com salto todos os dias, super mega confortável. E as pessoas acham que na verdade é porque eu tô chique. E realmente. Então, vocês estão usando essas características a seu favor, a favor da Aí moda. eu uso. Outro. Não sei se você gosta, mas eu olhei isso aqui, é muito. Tem brilho. Eu não Aqui na consigo minha maximizar. blusa Só... tem, Aham. tem os brilhinhos. Eu Então, sei que você gosta, eu vim com ela por isso. Que a gente valoriza as amigas. é muito de boa. Ai, é muito amorzinho. Gente, eu tô olhando tua blusa faz ó, um tempo. Bom, eu ia falar, tem brilho nessa blusa. Eu gosto muito de brilhos, então minhas roupas são muito brilhosas. Eu sempre sou meio, como é que fala? Espatifosa? Ilha espalhafatosa. Mas Espalhafatosa. não é, não é. Então, Você assim, é eu- elegante. isso também vem dos meus critérios, né? Que, claro, agora eu tô mais balanceadinha, assim, mas eu sempre gostei dos babados, do diferente, do rosa, tem hiperfoco na cor rosa. Você tem hiperfoco em alguma cor?
Pois é. O Lilás, ele Eu marca já a minha vi. vida desde a infância. E é interessante que eu tenho um pouquinho da sinestesia, então algumas cores eu sinto como sabores, e às vezes eu sinto Sério? internamente, então tem determinadas cores que eu não consigo utilizar, não gosto assim, de estar perto. Palavras também, às vezes eu sinto muito internamente. É diferente, né? Por exemplo, quando já umas vezes eu acordava e ele perguntava, Lídia, você está descansada? Essa palavra já me deixava exausta, já me deixava cansada. Então Nossa, a gente combinou eu para que não. ele me perguntasse, Lídia, só me dissesse bom dia. E aí a gente conversa sobre outras coisas. Mas isso acaba limitando, às vezes, a vida das outras pessoas, porque a gente quer, né, corrigi-las e Não tem como a determinar gente que corrigir o tempo todo, né? exato, exato. É um pouco Tem, desconfortável. eu sei que tem pessoas que têm dificuldade com cor. Ah, o meu de negócio aqui tá travado. Negócio embaixo. Eu sei que tem pessoas que têm. Deixa eu... A, Vou mandar um a oi pra Adriana você. também sente o rosa como macio, Então, tá mas me travado nos deixa frágil. comentários. Ah, pois é. Eu vi o seu oi aqui. É, mas tá travado. Eu tentei mandar pra ver se aparece pra mim, Ah, mas mas para de eu, aparecer. eu Eu falo com não você. tenho isso, eu não sinto isso, né? Eu não. Só que eu tenho coisa com pessoas, assim, com não querer, sabe? Por exemplo, energia. Uhum. A gente é muito empático, né? A gente é muito. Que palavra que eu posso usar? Não é a dupla É, empatia, provavelmente, mas a gente é muito empático, a gente quer doar demais, mesmo eu não me expressando bem, a gente quer doar demais. E isso também eu acho que é um característico, claro, não é um critério diagnóstico, mas isso é um característico das mulheres. exato, é muito importante falar isso. Então, nós estamos compartilhando aqui algumas características e às vezes elas são a pontinha do iceberg. Nós percebemos que a pessoa é mais sensível emocionalmente, né, que reage muito a um medicamento, por exemplo, que É o faz essas. ambiente. Exato, que tem dificuldade com os conflitos. E quando a gente vai perguntar, quando a gente vai fazer uma avaliação mais profunda, talvez os critérios estejam lá. Então, mas nós começamos esse assunto por conta da possível banalização, né? Do Então, diagnóstico. quando a pessoa faz uma avaliação séria, correta, né? E com tantas perguntas, com tantos olhares, como você disse, com tantos profissionais envolvidos, é, né? Esses sinais eles vão ficar claros e nós vamos saber se realmente tem um transtorno do neurodesenvolvimento, se é um Ou transtorno não. de e se não é nada também, às vezes a pessoa está numa situação de estresse, às vezes teve um ambiente menos acolhedor, estresse, né, Ambientes que a gente chama tóxicos estresse, fazem com que as pessoas cresçam exato, também com dificuldades. É importante a gente sempre experiências observar adversas. que veio na infância, né? Que veio, teve algum atraso? Porque vem algum atraso, não no desenvolvimento, mas vem um atraso no social, é Pois um atraso de é, neurodesenvolvimento. Como é que foi essa menina, né? pois Como que é. ela A, cresceu? Oi, pode falar. a Grazi está perguntando aqui se a pessoa autista pode se sentir mais jovem, e às vezes é justamente, né, por conta de atrasos, e às vezes não tem o atraso no desenvolvimento motor, o intelecto, né, a cognição está preservada, o desenvolvimento às vezes é até acelerado, A e imaturidade atinge os emocional. marcos justamente, mas sim, as meninas podem parecer mais infantilizadas, às vezes tem problema Uhum. no trabalho por conta disso, porque tem uma fala, às vezes, que não é interpretada como condizente com aquele currículo, e aí Ou ela um não é comportamento, né? ouvida, o comportamento, às vezes a roupa um pouco mais infantil, com Infantil. personagens de filme, do Senhor dos Anéis, da Amélie Poulain, de bichinhos, né? E tudo de unicórnios também pode acontecer. Eu não sei onde isso pode acontecer, mas pode.
Aí, então, sim, as pessoas às vezes se sentem mais jovens e se elas ficam felizes com isso, não há problema. Citando o Dr. Tony Atwood aqui, novamente, ele fala, por exemplo, com os meninos que ele atende. Às vezes os meninos se queixam por não terem namorada ou por né, ninguém paquerar, ninguém ter interesse afetivo, esse romântico por eles. E o Dr. Tony Atwood, né, lembra que e tranquiliza esses meninos autistas falando que no futuro as meninas é que vão estar atrás deles, porque eles são ótimos partidos, são pessoas confiáveis, sérias, educadas, né? Com alta conscienciosidade às As, vezes, e as meninas também têm essa dificuldade. então, só que nem sempre as pessoas se preocupam com isso. Pelo contrário, se a menina não Exatamente. tem interesse, se ela não quer namorar, os pais acham ótimo. Se ela não quer Uhum. ir, né, para uma balada, para uma festa na casa das amigas, festa do pijama e tudo, os pais tendem a gostar e achar isso né, seguro. Então, eles vão ficar tranquilos com esse comportamento. E sim, pode ser bom, realmente, porque talvez ela não esteja num ambiente vulnerável, e aí, quando ela tiver mais maturidade, vai poder conhecer uma pessoa, né, que realmente a respeite. Então, sim, pode ficar protegida, mas a gente, Não é bem né, assim que acontece. precisa ficar atento, às vezes precisa conversar com os pais sobre essas questões e até oferecer esses ambientes seguros onde ela possa socializar, onde possa, né, conversar, expressar os seus sentimentos O único sem problema é ser que isso julgada. acontece, Eli, já vejo que isso acontece só se tiver o diagnóstico. Se não tiver o diagnóstico, as meninas elas vão, né? Elas têm mais a tendência a conhecer pessoas e serem relacionamentos realmente mais abusivos, porque elas são vulneráveis, né? Elas acabam não vendo essa malícia, né? Então, na prática, a gente vê muito isso acontecer. Por isso que a conscientização hoje da gente falar sobre o nosso diagnóstico, de coisas que podem acontecer das mulheres se expressarem, das que estão dentro do espectro, é de elas poderem mostrar para as outras mulheres que, olha, abra o seu olho, né? Porque você pode estar em algo, ou você precisa se cuidar. O autista confia em quase todo mundo, gente. É, Quase todo mundo e é por um bom. lado é bom, por um lado é bom se a pessoa estiver num ambiente confiável, num ambiente seguro, Sim, que valide as características, né? E quando as pessoas nos contam que elas compartilham o próprio diagnóstico, e por isso também nós viemos conversar sobre isso, muitas das pessoas falam que são invalidadas. Então, né, se chegam na escola, por eu exemplo, sou na invalidada até faculdade, hoje. pois é, Pode continuar. pois, né, não eu quero que você conte, mas assim, o que eu Eu sou ouço é invalidada que até hoje. se a pessoa compartilha, olha, eu sou autista e sou sensível, eu posso fazer a prova no ambiente mais reservado? E isso é uma pergunta muito tranquila, né? Eu nunca recebi um não, na verdade. Às vezes eu recebo acomodação até sem pedir, então é ótimo. E as pessoas às vezes notam que eu preciso de mais tranquilidade e tudo e me oferecem. Agora, as pessoas dizem que, né, as nossas clientes, as minhas alunas, dizem que as pessoas questionam, falam, não, você está procurando problema, está se vitimizando, está sendo dramática, você é uma mimada. Às vezes não falam isso diretamente para a pessoa, mas fica, né, esse som no Ao ambiente que, redor. de certa forma, ela capta e se sente muito invalidada, se sente Só da muito energia. mal, se sente um peso. E aí os estudos mostram que é justamente essa sensação de ser um fardo, de não pertencer, que vai levando a autista a ter níveis de ansiedade muito elevados e às vezes até ideação suicida. Então, Sim. né, às vezes não é a falta de, de conquista acadêmica, não é exatamente Não. a falta de autonomia financeira que causa o maior estresse. Às vezes é isso de não entender o que está acontecendo ao seu redor e ao mesmo tempo não saber como melhorar o seu ambiente. É, Mas como você é invalidada geralmente. que eu apareço muito bem no Instagram e isso faz com que eu já não seja autista
que eu tenho mestrado, estudei tanto, mas, gente, até hoje, de verdade. Nossa, você fala tão bem, você é mesmo. É, Uhum. então, poxa, eu tô falando o tempo todo sobre isso, o tempo todo eu tô ali Uhum. falando. Então, a gente é invalidado até hoje. Mesmo que a gente tente mostrar parte, você tem que se provar a cada momento. Tem que andar com o laudo ali na tua mão. Pois é, Tem mas é um um, laudo aqui. mas é uma outra questão que eu converso também com as minhas alunas. Elas falam, agora eu tenho um laudo e eu posso provar à minha família que eu preciso, que eles precisam me respeitar. Às vezes essa fala vem com ressentimento e vem com um peso muito grande. E sim, né, é importante nomear, estamos falando aqui sobre a importância do diagnóstico formal, mas a gente às vezes precisa olhar também para as outras pessoas e saber que nem sempre elas vão ficar confortáveis de ver a própria filha, né? A questão é a seguinte: às vezes a família se sente culpada por não ter oferecido esse suporte antes, É por não ter verdade. Isso visto que ela acontece, era na maioria. diferente, por ter Uhum. chamado de fresca, por ter acelerado, por ter, né, dito tantas De coisas. Às vezes vem com fria. a culpa e de quê? Fria. Fria, exatamente, distante, urso polar, pedra de gelo, é isso mesmo, é Elsa Frozen. O tal de Então, embotamento afetivo. sim, mas ao mesmo tempo, né, pode vir com culpa e também a pessoa, né, a família às vezes não está pronta para compreender, porque a maior parte da população não sabe o que é o autismo e quer que você se vire, quer que você, né, performe, dê resultados, seja autônomo, né, independente na vida. Isso é bom para um lado, então quando a pessoa recebe o laudo, quando recebe o diagnóstico, também ela precisa refletir sobre, né, esse compartilhamento, essa exposição. Então, quem precisa saber? E às vezes é a pessoa que está mais próxima, às vezes Exato. é o cônjuge, né? Não é E todo às vezes mundo é um que precisa professor, o saber. coordenador da escola, não. E também você não precisa ficar contando a sua vida inteira, Para os todos os outros. atrasos, o bullying que você sofreu, as dificuldades que você teve, a sensibilidade, o que você não compreendeu, as gafes Uhum. que você cometeu por ser literal e tudo, os risos que você deu fora de hora, É, a né? gente ainda dá uns risos fora de hora, né, Lígia? Pois é, a minha Ainda comunidade vira e tem. mexe me fala, Lígia, eu acho que esse não era o momento de rir. E são as questões, né? E isso também me fez buscar, né, conversar com As profissionais, com expressões a minha médica faciais. doutora. Pois é, eu não percebo, eu acho que eu sou super expressiva. Mas, eventualmente, as pessoas me falam que eu sou muito séria, que eu estou brava, e na verdade eu não estou. Então tem essas incoerências, e a própria comunidade, né, no YouTube, aqui no Instagram também, vira e mexe me fala, Lígia, você é, né? E aí a minha médica, a doutora Adriana, formalizou esse diagnóstico agora, ontem, para mim, na consulta a gente vem Você conversando. já digeriu ou você ainda está digerindo? Pois é, quando eu descobri, então, no início de 2020, quando eu tive essa conversa com a minha psiquiatra, ali eu já senti que eu precisava viver de forma diferente. Então, retirei algumas das demandas, reformulei a minha agenda, e então passei a me respeitar mais, a conversar mais abertamente sobre isso. Então, com as minhas alunas também aprendo tanto, elas são as maiores especialistas em autismo, então eu cresço muito, eu tenho essa oportunidade, né, Os de ter pacientes pessoas nos amáveis, ensinam, né? adoráveis, e uma comunidade Você chama de também. aluno. É, e uma comunidade que é muito acolhedora, então assim, eu me sinto muito tranquila. Então eu já fiz essa elaboração, mas é diferente, né? É diferente. Formalizar algo né, saber que tem Quando características e que é aquilo que a gente sentia, né, era mesmo. as fases de transição em que parecia que era um vegetal, que não conseguia se conectar com Não sou determinadas mais situações. defeituosa. A gente consegue compreender melhor. Eu não E sou mais é esse o ponto. estragada, É esse né? o ponto. Então, é daqui para frente É e diferente. cultivar as habilidades
E quais as habilidades você mais gostou de cultivar quando você soube que precisava Eu sempre desses gostei de estudar, superpoderes? sempre, Ah, eu sempre gostei de sei. estudar. Então, só que eu odiava essa qualidade. Então, eu me Por quê? sentia estragada. Eu me sentia estragada porque eu gostava de estudar, então eu achava que era algo muito ruim. Eu tinha que socializar, eu tinha que estar Uhum. fazendo coisas que as pessoas faziam. Aí eu comecei a aceitar isso. Só que na virada do meu laudo, eu comecei a querer socializar também. Então eu contava quantas vezes eu socializei por dia, por semana. Uhum. Então eu não foquei muito nas habilidades, só de estudar, Entendi. sabe? Hoje eu tô melhor. Hoje eu entendo outras habilidades, que eu tenho elas, que elas podem ser usadas, Uhum. mas leva um tempinho. Acho que eu levei um ano. Aquele ano eu Ah, só valorizei uma. entendi. E a socialização, suas habilidades sociais, você treinou aqui no Instagram? Eu treinei, tô numa live hoje, vou fazer outras, aceito convites, então Ah, que eu, ótimo! Olha só, todas as aceitando os vezes, desafios. todas as vezes que alguém me chamava pra live, me dava alguma coisa no dia. Eu me sentia muito mal, aí eu cancelava, aí eu falava, não, hoje eu não senti nada. Hoje eu pensei, nossa, realmente eu estou pronta para isso. Então aqui eu treinei muito minhas habilidades sociais. O Insta é um ótimo lugar de treino, mas a gente também tem que cuidar muito com o que a gente posta por aqui, né? Hum, Mas as minhas habilidades eu acho que estão ok. Eu preciso melhorar algumas coisinhas que são pontuais. Eu melhoro elas estudando e fazendo terapia. Sempre, sempre terapia. ótimo. Pois é, eu sinto que os estudos realmente, além de expandir, né, nosso repertório cultural, intelectual, comportamental também, que a gente aprende, né, o que dá certo, eu sinto que é uma fonte real de regulação emocional e segura, em que a gente pode, né, exercitar esse lado mais introspectivo e compartilhar também o que a gente aprende. Então, é ótimo. Eu também, eu sou da sua turma, dos estudos. E para De mim é sentar como e um estudar. alimento. Eu só parei há um tempo atrás, faz uns 2 meses, que eu parei de estudar à noite. Coisas que eu estudava, por exemplo, eu queria ler, eu até fazia os stories disso, que eu queria ler o DSM, 10 horas da noite. Então eu aprendi a assistir séries ou a realmente não fazer nada. Hum, E isso tem sido, eu tenho feito isso desde então. É um pois é. desafio, tem sido um desafio, mas eu tenho feito isso. Porque acaba sendo o nosso hiperfoco, né? O estudo Isso. é o nosso E hiperfoco. aí a gente expande, eu falo com as minhas alunas também, gosto de estudar, várias delas, né? Eu sou psicopedagoga, então a minha turma vem por isso, porque quer ganhar habilidades, eu trabalho com promoção de saúde, promoção de educação, né? Na área da saúde e da educação nós temos três opções, três abordagens possíveis, que são a prevenção, o tratamento, né? A intervenção e a promoção. E eu optei por trabalhar com essa terceira. Então, trabalhar para evoluir para ganhos além das expectativas de habilidades. Então, é uma oportunidade também que eu tenho. Por isso que eu disse, eu aprendo muito e eu converso com as minhas alunas. Bom, se você gosta e precisa de estudar, está ganhando essa habilidade, né? Ensino como estudar, como o cérebro aprende. E aí, uma boa opção é, além de estudar o autismo, você pode estudar um idioma, você Uhum. pode estudar, né, uma outra temática, de repente, voltar à faculdade. Muitas das autistas, né, têm problema da evasão escolar porque não compreendem os relacionamentos e às vezes também o ambiente é hiperestimulante, com iluminação artificial, ar-condicionado, é um ambiente que, né, de Não é certa maneira, favorável, aversivo, né? não favorável à aprendizagem, e elas às vezes abandonam a escola sem saber o motivo. Ou, como você Sim, disse, se culpando por isso, porque eu não dou conta, eu não estudo como os outros, eu não tenho a mesma inteligência. E a gente conversa com essa aluna e nota que sim, ela é inteligentíssima, que ela tem, sabe organizar o ela tem pensamento, sabe capacidade, planejar, tem né? capacidade, sabe executar as tarefas, mas
naquele ambiente tumultuado, isso não aparece, né? Esse potencial não se realiza. E aí, quando a gente ajusta alguns botõezinhos, ela Ela sente consegue que ir. sim, que E consegue fazendo a até além. psicoeducação, É o com a mais importante. psicoeducação, ela consegue diferente, ela consegue pensar diferente, ela consegue participar, ela consegue ver com outros olhos aquilo ali. Ela, Exato. ela vê com olhos mais leves. Por experiência própria, eu comecei a ver tudo com os olhos mais leves. Tá tudo bem, o ar tá mais gelado, vou levar um casaco, né? Uhum. Ah, eu não quero participar de atividade em grupo, eu já vou me expor falando que eu não quero participar de atividade em grupo, quero fazer sozinha. Eu não quero ir naquilo ali. Então, com a psicoeducação, a gente aprende a falar realmente aquele não educadinho, sabe? Não de não, eu não quero, a gente se respeita, né? Porque antes do Sim. diagnóstico, a gente não se respeita, a gente vai para ser aceito. Fica em silêncio, E, e engole, até né? as, psico... As dificuldades, os desconfortos, o incômodo. até as psicoeducações ali, de 10% funciona 10%, de 100% funciona 10%. Depois do diagnóstico, a psicoeducação parece que ela vem mais efetiva, porque ela faz sentido. Isso para quem tem o diagnóstico, tá, gente? Porque isso enquadra nos critérios do espectro autista. Não é para todo mundo. Sim, mas Mas, mesmo quem é sensível, né? Então essa conversa, né? O diagnóstico é só para quem fecha critérios, isso, mas muitas das pessoas são sensíveis, né, são mais introspectivas, precisam de mais silêncio para compreender, ou tem TDAH, né? Então, os recursos, eles também funcionam para as pessoas neurotípicas que precisem, né, desse apoio. sim, mas parece que a psicoeducação ela fica tão efetiva depois do diagnóstico, Claro. né? Porque é a é o quebra-cabeça que encaixa ali. Não é o quebra-cabeça do autismo, é o quebra-cabeça mesmo. Porque o terapeuta vai ali, vai trabalhar com você aquilo ali para a tua condição, para aquilo que você está levando para Exato. ele. Ela não socializa, a Eva não olha no olho porque a Eva é autista. Não é porque a Eva não quer olhar no olho, é porque ela tem dificuldade com isso. Então, isso traz um. Isso deixa mais eficiente, eu acho. Exato. É, essa clareza, né, faz com que a própria pessoa se respeite e compreenda, né, que ela tem direito, que está tudo bem, ter Sim. esse tipo de acomodação. E o que eu converso com as minhas alunas também é que muitas delas não gostam e às vezes fogem dos trabalhos em grupo. E porque se sentem desconfortáveis e têm essa sensação, né, de que são um peso, de que estão dando trabalho. E trabalhar a flexibilidade nesse ponto, aqui nós estamos falando geralmente de nível 1. Uhum. Né? A pessoa tem essa percepção e às vezes tem uma interpretação negativa sobre o suporte que ela precisa. Mas se ela flexibilizar e valorizar o suporte que ela precisa ou que está ganhando ali, que alguém está oferecendo, está tudo bem também, todos crescem. E Ela todos tem muito a contribuir. aproveitam. Exato, Todos exato. aproveitam. E essa é a beleza, né? Dessa diversidade, da neurodiversidade, de cada um ter o seu cérebro diferente, de raciocinar, de enxergar o mundo à sua maneira e poder compartilhar, né? Quais são essas cores, essas nuances, matizes do E, espectro. e compartilhar ajuda, gente. Compartilhar a Sim, experiência é muito bom. Porque, por exemplo, eu compartilho umas coisas com a Lígia que às vezes eu penso, meu Deus, ela também passa por isso. Então você não passa sozinha por isso. Eu não passo sozinha por isso. Isso me ajuda a compartilhar. Eu posso. Não precisa ser no Insta, sabe? Eu decidi no Insta porque eu quis ajudar mesmo. Queria chegar nas pessoas e mostrar: olha, acorda, vamos fazer alguma coisa, sabe? Com isso. Mas compartilhar com alguém do seu lado que vai te respeitar e até mesmo com outros neurodivergentes. Exato. E agora, para a gente ir encaminhando aqui para a conclusão, né, falando para uma pessoa neurotípica, se um autista, uma pessoa neurodivergente, compartilha o próprio diagnóstico e fala:
Ah, eu sou autista, por isso estou mais sensível, por isso eu estou em silêncio nesse momento, é por isso às vezes eu tenho a dificuldade né, de responder quando você espera, né, de atender às suas expectativas, enfim, mesmo que não venha com a explicação. Se a pessoa compartilha o próprio diagnóstico, o que o neurotípico pode responder? Eu acredito que ele pode ser muito recíproco, né? Ele pode aceitar aquilo ali e ajudar o neurodivergente. A inclusão, né? Exato. É simples assim, simples assim. Então, não precisa perguntar se é uma doença progressiva, se não precisa julgar. Fala, não, mas você é muito inteligente, não precisa pensar nisso, não. Ai, tadinha, não sei o quê. Não precisa problematizar, não precisa romantizar, não precisa achar que a É só pessoa é o continuar. Einstein, nem o Elon Musk, não precisa perguntar sobre a infância dela. É só dizer, ou perguntar, né, devolver essa pergunta, como eu posso te ajudar? Tem algo que eu possa fazer aqui? Então, se é um aeroporto, se é a escola, se é o seu consultório e você recebe uma pessoa neurodivergente e ela está compartilhando um diagnóstico, então, só perguntar. Tem algo que eu possa fazer de diferente? Você gostaria, né, que eu desligasse o ar-condicionado, por exemplo? O ambiente está tranquilo? E Adequado aí para segue, você. adequado. Justamente. É Só isso. isso. Simples. Então é mais simples, né, do que às vezes as pessoas imaginam. É difícil de saber olhando de fora, olhando apenas por uma rede social, se o outro realmente tem problemas, se tem dificuldades, tanto na interação, na comunicação social, quanto se tem esses comportamentos repetitivos e restritivos, se tinha na infância, que tipo de prejuízo ele tem, enfim, se é isso e se não é outra coisa. Então, a pessoa que é leiga mesmo, que é profissional, mas se o neurodivergente não é seu cliente, se não é seu aluno, então basta que você esteja tranquilo, escute e respeite. É isso, Lídia. Espero que o povo tenha gostado da nossa live. Não tá E a aparecendo forma de nada aqui abordar pra mim. a forma de abordar a primeira vez com os familiares também. Então, você vai escolher, a Grazi está perguntando, né? Uhum, A doutora Graziella, fonoaudióloga, Graziella sim. Ah, é que Loyola. aqui Então, tá travado os comentários, qualquer um. Pode ela ser eu sair perguntou e entrar, sobre, mas. sobre o compartilhamento com familiares. Da Aham, mesma forma, então, se você vai escolher para quais familiares, né, você pode vai contar que falar. você deseja. E também vai falar de forma simples, de preferência sem a dramatização, para que a pessoa não sinta, né? Que você, se você precisar elaborar com um profissional antes, precisar conversar com um Pode psicólogo ou com escrever alguém, uma forma. Escreve como você quer fazer. Escreve como vai ser. planejar. Porque daí, planeja, porque daí não vai ficar ruminando na cabeça. Escreve ali. Escreve tudo que você vai falar, eu acho. Isso vai ser maravilhoso, porque colocando no papel, a hora que vai chegar para contar para a pessoa, vai se sentir mais confortável. Exato. E muitas vezes o que acontece é da pessoa fazer essa ruminação toda, imaginar mil cenários catastróficos, e E quando ela não vai ser assim. compartilhar, fala: filha, a gente já percebia, isso faz muito sentido. Às vezes a família fica emocionada e se identifica. Fala, olha, isso que você está me contando também aconteceu comigo. E aí é a oportunidade que você dá ao outro também de se expressar, de se compreender, de apaziguar aqueles sentimentos. E se você, né, é uma pessoa pública, se é um profissional, está falando sobre as suas próprias características, o que a gente percebe é que você pode pavimentar esse caminho, essa, né, trilha para Aos outras poucos. pessoas, para que, que essas meninas que estão vindo nessa geração não sofram como né, tantas outras e tantas mulheres que nós vemos, né, que têm diagnósticos equivocados. Então, tudo isso começou com a Temple Grandin, compartilhando o próprio diagnóstico, depois a Liane Holiday, né, que lançou o livro Fingindo Ser Normal, e aqui tem o livro também. Então, quando as pessoas falam Espectro sobre Humano é muito bom. maravilhoso, tem o livro também da Sarah Hendricks,
que Esse eu fala também gosto sobre. dele. Eu tô com ele online. Ah, então, Tem pois um é. outro que eu gosto muito. Ai, agora eu não lembro. Agora eu não lembro, mas eu vou postar a capa dele aqui. Não, não, não. De A meninas tradução mesmo, dele é o específico. autismo alguma coisa no autismo com calcanhar, segurando o autismo no calcanhar, algo assim na Ah, tá. tradução. É Autism in Hell, algo do gênero, mas Uhum. ela é incrível, a história de uma mãe autista que tem dois, três filhos autistas, todos são de QIs altos, e ela fala assim de uma forma linda sobre a história de vida dela, linda. Porque Pois é. a gente não precisa segurar o laudo do diagnóstico como um peso, gente. Então, assim, escolham pessoas de confiança para vocês falarem do diagnóstico de vocês, né? Pessoas que vocês sejam cuidadosos, assim, né? Sejam cuidadosos. Eu não me arrependo de ter sido cuidadosa. Eu levei 1 ano e meio, mas o momento que eu fiz, eu me senti boa para isso. Mas os meus familiares viram todo o processo avaliativo. Eu tive que contar, claro, né? Óbvio. É. Todo mundo responde vários questionários. Todo mundo responde. E em algum momento alguém vai falar: pra que tudo isso, uma anamnese? Por que eu tenho que levar de você da infância? Né? Então, escolham quem que vocês vão querer que compartilhar, né, da Exato, família. exato. E já que falamos de livro, eu só quero citar um aqui que saiu esse ano, que é da Chloe Hayden. E o livro chama Diferente, Não Menos, né? Não Menor. E é muito interessante porque ela é atriz, é uma pessoa bem-sucedida, alegre, sorridente, mas na escola apareciam essas características atípicas e inclusive a escola, os psicólogos, né, recomendaram a família a tirá-lo do ambiente acadêmico, porque as outras crianças não compreendiam, porque ela era feliz, otimista e saltitante. E então é interessante, né, Isso a gente não é ouvir, algo ler. que sobre, isso não é algo que faz com que ela não esteja no espectro, né? Pois é. Então, o espectro é muito amplo e muito mais colorido, às vezes, do que as pessoas imaginam. Então, aproveitem, aprendam uns com os outros. Então, as pessoas neurodivergentes precisam ouvir, respeitar, né? Compreender esse processamento mental das pessoas neurotípicas e para os neurotípicos a mesma coisa, né? Essa integração, essa interação é muito positiva. Então, ótimo. Fiquei muito Finalizamos feliz. aqui. Fiquei muito feliz com essa nossa Gostei muito conversa, com de esse nosso participar. encontro Que também. a gente está Finalmente tentando deu fazer, certo. a gente tenta fazer faz tempo. Bom, agora eu vou aceitar, É, gente. Sério, agora eu tô. Essa habilidade já está adquirida. convidem a Eva, então. E aí eu estarei lá para assistir. Um beijo, então, no Um coração de beijo. todos. Muito obrigada pela presença, pelas perguntas. A gente conseguiu responder algumas aqui. E, né, se quiserem, podem enviar as perguntas para a gente no direct. Com certeza. Tchau, tchau. Grande abraço. Muito obrigada, Eva. Tchau, tchau, gente. Deixa salva. Pode deixar.